Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos Biblioteca Submersa a respeito de um livro muito peculiar que eu li nas últimas semanas no Kindle, né? Agora eu leio à noite, assim, antes de dormir, umas páginas de livro. Estou lendo um de filosofia sobre o Kojève, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar deste livro aqui, There's No Antimemetics Division. O autor chama Quantum, mas não é o nome dele, evidentemente. Tem o nome dele aqui em algum lugar. About the author. Ele se chama Sam Hughes. É um programador inglês que também calhou de fazer livros, né, de escrever, enfim, romances. Ele tem acho mais um escrito, parece também bem interessante. E o There's No Antimemetics Division é um material muito interessante. Ele tem alguns elementos, tem uma abordagem muito interessante, elementos que a gente já viu em outras ficções, mais ou menos, e uma estrutura que não é mais, digamos assim, refinada ou, sei lá, original do mundo, mas é bastante funcional aqui dentro do romance, né? Meu gato estava reclamando. Então a gente vai ver tudo isso hoje, mas antes eu vou pedir para vocês darem uma conferida na nossa campanha atual no Catarse, Abismos Crepusculares. Ela está para acabar, vamos ter que fazer um late pledge, né? Mas de qualquer forma, tenta apoiar agora. Nem todas as recompensas vão estar disponíveis no Late Pledge, tem algumas que são limitadas. Confiram, apoiem se puder. Esse é digamos, o universo das editoras independentes no Brasil, né? É uma luta para a sobrevivência e a gente não tem a Amazon por trás, igual outras que supostamente são independentes, mas não são de verdade. São dependentes da Amazon, por exemplo. Nós temos que lutar, né, para conseguir garantir o mínimo de vendas e tal. Então confiram lá a nossa campanha. Essa semana eu vou colocar materiais novos na loja virtual, dessa vez o escritor Karim Gawad. Gawad é um escritor que a gente publica bastante coisa dele, ele é bastante visionário e, enfim, a ficção dele é coisa única. Tem várias resenhas, inclusive, acho que na Escuro Medo, do grande Ismael Chaves, né? Ele já fez uma resenha de dos materiais, né, do Gawad. Então, esse escritor dinamarquês, né, o nome é curioso, que é sensacional, vai entrar na loja virtual também, se quiser garantir. Cópias também tá no link na descrição, tá enfim, no Linktree, né, nas redes sociais, está em todos os lugares aí a loja virtual. Mas então vamos começar então. There's No Antimemetics Division, eu tenho a impressão que saiu ano passado, vou até conferir, e ele, na verdade, 2025, ano passado, ele é assinado por Quantum, escrita dessa forma só com consoantes, né? Aqui está como romance a novel, mas me parece uma coletânea de narrativas vinculadas ao universo RCP, uma coisa assim, né? Que é esse universo de uma ficção científica, uma plataforma de narrativa de ficção científica em torno de criaturas monstruosas, eu não sei qual seria o nome até para aplicar aqui. São criaturas únicas, né? Elas são, enfim, elas têm uma constituição muito própria. Já vamos falar um pouco dessas criaturas, porque é sensacional, em alguns momentos, o que ele consegue a partir desse dado dessas criaturas, né? A plataforma chama SCP Foundation, né? Então ele cria uma ficção especulativa dentro de uma plataforma. Isso já é algo que muita gente vai torcer o nariz, conheço um monte de gente que vai,
porque não gosta muito dessas limitações ou dessas estruturações dentro de plataformas de rede social, de cultura de massa. Eu, por exemplo, aquele Uketsu teve muitos críticos aí reclamando justamente disso, que era um cara de redes sociais. Assim, consigo compreender o tom da crítica, a direção da crítica, mas eu acredito que essas plataformas sejam locais subculturais muito interessantes, né? Existe um desenvolvimento de uma subcultura específica que em alguns momentos se transforma em contracultura. E isso é sempre muito instigante, isso é sempre muito interessante, né? E é o que vai acontecer aqui, inclusive nesse livro. Então, o que trata exatamente There's No Anti-Memetics Division? Antes, eu acho que é interessante a gente saber o que é memetic, né? O memético. Porque a tradução desse título bizarro, mas que tem um sentido muito profundo, quem lê vai compreender na hora, assim, aos poucos, na verdade, não na hora. A tradução seria... Tem já a tradução para o espanhol. Não sei por que não existe ainda tradução para o português, muito estranho. Mas é um livro que está fazendo um sucesso enorme nas redes. Enfim, deve sair em breve para uma Dark Side da vida. Provavelmente não vai ser essa capa mais especulativa, digamos, vai ser uma capa mais estilo da Dark Side, visceral, né? Mas o título, traduzindo de forma bem literal, seria Não há divisão antimemética ou não há divisão de antimeméticos. E aí a gente vem para o meme. O meme foi uma criação de um biólogo. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Não é uma coisa que deveria ser uma criação de um biólogo, mas foi. É o Richard Dawkins, no livro dele. Também tenho aqui disponível no meu Kindle, né? O Gene Egoísta, The Selfish Gene. É um livro de Dawkins do início dos anos 80, vou até conferir de quando. Eu acho que é de 85, 86, né? Essa aqui é a minha edição aqui que eu tenho da Oxford University Press, né? 89. Não, desculpa, 76. A segunda edição, que é revista ampliada, é de 89. Então é dos anos 70 ainda, né? O Dawkins, ele é um biólogo bastante famoso, passou por uns cancelamentos recentes, mas ele ainda tem bastante influência. E nesse período dos anos 70 foi um período de digamos assim, uma enxurrada de obras com um tom darwinista. Foi uma espécie de recuperação do Darwin. O Darwin estava não exatamente sob ataque, né? Mas havia alguns questionamentos, muitos deles vindos de grupos religiosos ou políticos de extrema-direita, né? E aí os biólogos resolveram se unir para tentar esclarecer o que era a teoria da evolução, quem era Darwin. E nessa surgiu vários livros. Um deles é justamente The Selfish Gene, né? Outro teórico da biologia, paleontólogo, na verdade, que tinha algumas rusgas com o Dawkins e do mesmo período é o Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould. Né? Eu, inclusive, recomendo mais o Stephen Jay Gould que propriamente o Richard Dawkins. O pensamento do Richard Dawkins, e no caso do meme, é bem nítido isso, ele envelheceu muito mal, porque ele vai ter uma forte tendência ao social-darwinismo. O social-darwinismo costuma envelhecer mal. Não é? O Nick Land, que era o filósofo do aceleracionismo, ele migrou para uma teoria neoconservadora, que ele chama de Dark Enlightenment, né? Seria iluminismo obscuro, sombrio, e ele vai meio que enveredando nesse Dark Enlightenment na direção do darwinismo social. Essa direção é horrível, é péssima, e ela solapa o pensamento com uma aparência de pensamento científico sério. Você está solapando o pensamento científico sério com um simulacro de aparência de pensamento científico sério. Nesse sentido, parece um meme, inclusive, no conceito do Dawkins. Mas o que é o meme para o Dawkins, então, no final das contas? O meme para o Dawkins, tem um capítulo até, ele era parte de uma teorização ampla
desse biólogo, que era pelo antepenúltimo capítulo, The New Replicators, né? Era uma expansão dos limites da teoria da evolução para tudo, né? Então, os memes seriam ideias replicadas, teria que ter esse princípio da replicação, né? Que até chamam o título, The New Replicators, ou seja, da copiada, né? Por isso a ideia de meme. E essas ideias, elas são como os genes. Quer dizer, elas não produzem enzimas ou proteínas, né? Mas enfim, seria mais ou menos essa ideia, né? Funcionamento como dos genes. É uma ideia absurda, assim, como que eu vou dizer? Absurda, assim, né? Ela não tem um funcionamento muito bom em nenhum tipo de teoria antropologia ou sociologia. Ela só funciona no universo social-darwinista do Nick Land, por exemplo, não é desses teóricos super conservadores e que acreditam que a natureza determina tudo, né? Assim, por quê? Porque é muito simples, né? A língua, que até cita o exemplo da língua, no caso do inglês do Chaucer, né? Que é medieval quase, do inglês moderno. É de se pensar que ele está entendendo mudanças vocabulares e de estruturação semântica e sintática que acontecem em qualquer idioma. Afinal, um romeno, não, vamos dizer, romeno é muito comum, um espanhol, alguém que vivia onde hoje é a Espanha, no século IV ou V, ele já não falava latim, mas na cabeça dele era, não é? Então isso acontece. Mas isso são mudanças histórico-culturais, não mudanças biológicas. Então não vale a ideia de meme em nenhum ponto. Basta dizer que a escrita, todo mundo aprende a escrita. Todo mundo, praticamente, não todo mundo, mas assim, uma boa parte da humanidade é enredada pela escrita. Até para sobreviver precisa. E nesse processo, ele é muito parecido com o mesmo processo que os jovens fenícios, né, nossas crianças hoje, em 2026, passam por um processo muito parecido que os jovens fenícios passavam 5 mil anos atrás. Então, assim, isso nunca codificou, isso nunca sedimentou, isso não copiou do mesmo jeito. Não passou por um processo de mutação, que os outros idiomas, como por exemplo o japonês ou chinês, não são mutações, tem a sua própria história. Então, é uma ideia bastante descabida, que caiu um pouco em esquecimento, ninguém usa isso em antropologia séria, né? Mas é ótimo para ficção, né? E na ficção, o próprio Dawkins, ele dá meio que digamos, uma palhinha do uso do meme em termos possivelmente ficcionais, quando ele fala que a religião é um meme, né? É o grande exemplo dele, e a língua também. 2 exemplos erradíssimos, mas enfim, onde não se aplica essa ideia, né? E essa ideia, então, como eu disse, sobrou, né, no caso das ciências humanas, na pesquisa de culturas humanas, mesmo em termos biológicos, não funciona. Existem outras ferramentas hoje, mas funcionam bem na ficção. Então eu trouxe aqui um exemplo, tem milhões de exemplos. A questão da memória tem vários exemplos, mas eu achei um exemplo que trata do meme, conforme imaginado pelo Dawkins, que é no Frequência Global, neste volume 1 de Warren Ellis, né? Warren Ellis com vários desenhistas, né? É um trabalho sensacional dele, como outros tantos, né? E é um trabalho dele com Steve Dillon, inclusive, que é o desenhista do Preacher, né? Que é uma narrativa que se chama Invasão Ideal. O nome disso tudo. É um meme alienígena que consegue penetrar na Terra através das nossas redes e através de um grupo ali ligado ao Set Home. A ironia é pura aqui, né? E essas pessoas são transformadas em zumbis, né? Elas são, digamos assim, perdem a vontade delas por conta daquela ideia, são dominadas por uma ideia.
Então, nessa narrativa do Warren Ellis, recomendo também a compra desse aqui, vale a pena. Você tem exatamente essa ideia, não é? Porque se você encara as ideias como moléculas, elas, igual, por exemplo, o que acontece com a proteína, né? O prion, né? Doenças priônicas, inclusive estuda-se que quase todas as demências humanas, né? Alzheimer, Parkinson, lobo frontal, e tantas outras, todas essas demências sejam doenças priônicas, resultantes da má formação do prion, o prion, né, que é a má formação das nossas, de algumas proteínas, né, e essa má formação contamina outras proteínas, de repente todo o cérebro da pessoa está tomado de proteínas falhas, que não cumprem a sua função. Então é uma doença transmitida por algo que não é vivo. É muito louco isso, né? Ainda está em estudo, muita coisa, mas desde os anos 60 entende-se isso, o prion, né? E é como se as ideias funcionassem da mesma forma. No caso do meme, seria possível? Seria, se ele existisse o meme, né? E o Warren Ellis desenvolve bem essa noção. O nosso amigo Quantum, né? Que é o apelido dele, mas ele na verdade tem um outro nome lá. O programador lá, eu nunca vou lembrar o nome do rapaz aqui, do autor. Ele cria uma inversão do meme. E isso é sensacional, porque a história já começa, John Sam Hughes, a história já começa com uma ideia que é muito diferente da ideia do meme de internet, que é mais conhecido, no senso comum, e do meme do Dawkins, que é aproveitado, por exemplo, pelo Warren Ellis aqui, né? Por quê? É o anti-meme. O meme, ele tem que ser lembrado. De certa forma, ele tem que persistir na cultura através dos mecanismos de lembrança. É mais ou menos assim que funciona essa noção biológica da cultura biológica, né? A cultura como um fato biológico do Dawkins, né? A memória, ela teria uma espécie de estruturação, né? Uma possibilidade estrutural de replicativa, igual o nosso corpo, né? Várias partes do nosso corpo têm essa possibilidade, e é por isso que as nossas células duram e nós temos uma longevidade bem considerável, e existe uma reposição celular e tal por conta disso. Existe uma produção célula, produção, desintegração, produção, né? Praticamente constante. O corpo humano é isso. E que vai mudando. Você pega uma infecção, começa a produzir outras coisas e por aí vai. Então, o meme seria isso. Como eu disse, um meme errado teria o efeito de um prion, né? Seria possível imaginar isso. O Warren Ellis imagina dessa forma. O Sam Hughes aqui, ele imagina de uma forma ainda mais complexa, né? Que é o anti-meme. O anti-meme é aquilo que você não lembra, não quer lembrar, ou inexplicavelmente some da sua memória, né? É engraçado que ele trabalha pouco animais antimeméticos. Poderia ter. Ele trabalha os monstros, né? As criaturas, que eu também já vou abordar, esse bestiário antimemético, né? Mas ele só trabalha um animal, que são as larvas de vermes, né? De carne ou material em decomposição. Elas estão em todos os lugares, né? Todo lixo tem. E nós fazemos questão de não vê-las. Elas são invisíveis para nós, assim, porque é algo repulsivo, né? Então, existe um mecanismo antimemético que faz com que nós ignoremos, sei lá, se a gente vê, ignora, se está meio que no canto do olho também, ignora, passa por aquilo, esquece, né? Então são as criaturas antimeméticas por natureza, né? Ele até comenta isso. Mas são, então, o anti-meme, o contrário do meme, então ele é para ser esquecido. E aí você está diante, isso quase todos os youtubers que fizeram resenha desse livro destacam isso. Você está diante de um tipo de inimigo que é impossível de vencer.
Porque ele pode estar do seu lado, só que você vai esquecer no outro segundo isso. Tem pessoas que morrem, elas são esquecidas, assim, como se tivessem, elas vão apodrecendo, decompondo, e as pessoas passam e não veem ali, não é? É uma área de meme, né? De anti-meme, né? E essas criaturas são como os prions, também são, elas não pensam, elas meio que mimetizam, seguindo bem a ideia do Dawkins, né? Acho que esse Sam Hughes estudou bem essa ideia, como aliás o próprio Warren Ellis também. Elas mimetizam o comportamento humano, não é? Elas não pensam igual um ser humano, mas elas mimetizam. Elas sabem onde dói, né? Onde é destruidor, onde você destrói uma vida humana, por onde você começa a fazer isso. Elas sabem quais memórias precisa suprimir nessas criaturas. Embora elas não sejam humanas, elas não sejam nem conscientes. Em si, elas não são conscientes de nada. Então a narrativa ela vai se desenvolvendo a partir disso. É uma premissa sensacional, né? Raras vezes eu me lembro de ter visto uma criatura que é tão, de fato, perturbadora no sentido de você imaginar isso. A imaginação dessa criatura, né? E ele aproveita muito bem isso, né? Então as pessoas que trabalham nesse divisão de antimemética ou de antimeméticos, né? As pessoas que trabalham, a memória delas tem constante fluxo, né? Às vezes elas esquecem tudo, às vezes elas esquecem até que existe a divisão que elas trabalham, às vezes elas precisam tomar uma medicação constante que vai destruindo o corpo delas. É incrível o desenvolvimento da ideia. Na primeira parte você vai ser situado com esse universo dos anti-memes, né? Então vai ter algumas narrativas mais... Como eu falei, ele fala que é um romance, mas me parece mais uma narrativa... A primeira parte, narrativas mais soltas, e a segunda parte, uma série de narrativas em sequência, mais ou menos encadeadas, né? Não necessariamente encadeadas, né? Mais ou menos encadeadas. E assim, o que acontece? Então ele vai desenvolvendo na primeira parte essas criaturas, características, como é que funciona esse universo. É muito interessante os protocolos, isso é uma parte importante da trama, uma parte importante dessa ideia do SCP, né? Foundation, né? Que são os protocolos, protocolo de segurança, protocolo disso, protocolo daquilo. E nesse desenvolvimento dos protocolos, eles vão tendo ideias loucas, né? Tem um protocolo para uma criatura, por exemplo, que a pessoa entra num espaço que é totalmente isolado, ela não pode nem pensar nessa criatura, porque pensar, ela materializa. Isso é interessante, que como são ideias, depois eu vou chegar no finalzinho, uma definição mais ampla desse conceito, mas como são ideias, a ideia, não existe distância em relação à ideia, você não foge de uma ideia, não vou fugir, sair correndo da ideia. Não, é uma ideia. No momento que você evoca, ela aparece para você. É simples, né? No momento que você materializa essa ideia de alguma forma no seu cérebro, ela já existe. Então é muito curioso os personagens tentando desesperadamente fazer protocolos que façam com que eles consigam combater certas ideias muito terríveis, muito destruidoras, sem pensar nessa ideia e aí formalizá-la, né? E ao mesmo tempo sem que escape alguma coisa e essa ideia saiba, né? Essa formulação monstruosa que vai destruir tudo, ela saiba o que está acontecendo e possa interferir. Não é como eu falei, é um animal, ele vai reagindo para sobreviver. E para isso vai matando e destruindo tudo que vem pela frente, né? Na segunda parte, então na primeira parte é mais uma apresentação conceitual muito boa. Na segunda parte você tem, a partir da metade para a segunda parte, né, para a última parte, você tem um conflito com uma criatura que é incrível esse conflito, porque é isso que eu falei, é uma criatura que é praticamente invencível. Como é que você vai vencer um ser que um tipo de informação condensada, né? Ele
Você pensa, ele já está aqui. Ele vai te destruir, ele vai apagar sua memória, ele tem possibilidade de fazer isso, então é muito difícil de trabalhar, né? É muito difícil de ter a possibilidade de vencer essa criatura. E aí, essa segunda parte vai, sem dar muito spoiler, claro, ela vai num encadeamento diferente. Muita gente não gostou da segunda parte, mas eu achei interessante e coerente, né? Tem um aspecto muito próprio, né? É criado um universo muito próprio, porque é um universo quase abstrato, é um universo em que uma ideia toma conta do mundo de forma definitiva. É interessante porque no final, inclusive, mais pro final, vai aparecer uma ideia do espaço de ideação. É muito curioso porque o espaço de ideação, que acho que é um conceito também, que ele vai desenvolvendo aqui no final, ele lembra muito o mundo das ideias do Platão. Então, tem um aspecto platônico, tem um aspecto de mundo das ideias na história, de contraste. De certa forma, é como se o mundo das ideias invadisse a realidade e o mundo, digamos, físico. Houvesse um processo contrário ao processo da caverna de Platão, não é? O mundo das ideias invade o mundo físico, o mundo das sombras, e transforma o mundo das sombras no mundo das sombras mais terrível ainda. Não é? Ele não vai libertar, né? A invasão do emissário do mundo das ideias não vai significar a libertação das pessoas que estão no mundo físico. Não. Vai significar um horror pior do que eles estavam vivendo até então. Então é isso. Fica aqui a minha rápida resenha e a dica, né, deste livro que está aí na internet, muito comentado por, né, youtubers, booktubers, né, booktalkers e o escambau, que é There's No Anti-Memetics Division, Quantum, né. Não tem traduzido em português, não sei quando vai ter. Não é difícil traduzir, ele tem uma prosa bastante direta. Ele tem uma prosa curiosa pelo seguinte: tem alguns momentos que são retificados, como se fosse classified, né? Como se estivesse lendo um documento classified, né? Um documento confidencial. Mas é ficção, então é como se fosse uma censura de uma obra ficcional. Pode ser talvez a memória, a lembrança de alguém ficcionalizado. Então tem esse aspecto também que torna tudo mais conveniente um pouco para o autor, né, que não precisa descrever, mas mais interessante e misterioso também no desenrolar da trama, né? Então eu recomendo. É uma narrativa que tem elementos de horror cósmico muito peculiares, mas não é de horror cósmico em si. Ela é uma narrativa especulativa, como eu falei, trabalha com ideias, com mundo das ideias, né? E com vários aspectos filosóficos muito ricos, né? Então, se vocês puderem ler em inglês, vale a pena, corram atrás, né? Como eu disse, não é uma obra-prima, mas trabalha uma série de conceitos de uma forma muito inteligente e, enfim, inusual, né? Não é muito toda hora que você encontra um livro sobre antimeméticos, né? Antimemes. Certo, pessoal? Então isso, vou ficando por aqui e até a próxima.